Vamos falar sobre isso? Minha querida vermelho e amarelo, filho teu não foge a luta, e a gente tá aí. Pegada de africano, hein? Alô, Tom Maior, é tudo nosso! Sou Tom Maior e não nego minha paixão, e solto a voz carregada de emoção. Nos braços do povo, cante seu talento, Milton Nascimento. E solta a voz carregada de emoção. Nos braços do povo, canta seu talento, Milton Nascimento. Gente, essa é a minha homenagem à minha escola querida Tom Maior, que esse ano foi vice-campeão do grupo de acesso e agora está no grupo especial. Minha escola de coração, e eu quero mandar um abraço para a nossa presidente Luci, nosso amigo e diretor de carnaval Marcos Campos, o pessoal da velha guarda, especificamente Alemão, Roque, William e todos os outros que eu não cheguei a memorizar. Um abraço, Tom Maior, e vamos a 2017, rumo ao campeonato. Mas nossa homenagem foi feita e vamos começar o nosso programa. Vamos falar sobre isso? O nosso programa de hoje está repleto de novidades. No programa anterior, nós falamos sobre escolha de texto, pesquisa de texto e seleção de elenco, que foram as três primeiras etapas do trabalho da direção. Vamos agora à nossa quarta etapa do trabalho do diretor, que é a equipe técnica. O ideal seria que o diretor, antes de começar a ensaiar a peça, contasse com o cenógrafo, um figurinista, um iluminador e um sonoplasta, que serão seus principais auxiliares da montagem do espetáculo. Mas como isso nem sempre é possível, aconselhamos ao diretor apoiar-se nos trabalhos em equipe, notadamente, no que se refere a cenários e figurinos. As funções de iluminação e de sonoplastia serão objeto de estudo mais adiante. Além destes, há mais dois elementos imprescindíveis para auxiliar o diretor: o assistente de direção e o contra-regra. O primeiro é o encarregado de tomar nota de todas as marcações, sugerir mudanças, fazer cortes, organizar os horários dos ensaios e ensinar individualmente os atores quando necessário. O contra-regra é encarregado de controlar a entrada e saída dos atores, mudança de cenários, posição de móveis e objetos de cena, e acima de tudo, da disciplina e da ordem. Bem, meus queridos, aqui no estúdio faz um calor e tanto, e agora deixa eu tirar somente esse paletó, porque minha camisa da Tom Maior eu não tiro. Eu não preciso nem manter a camisa, porque a Tom Maior está no meu coração. E eu gostaria de pedir ao nosso assistente de estúdio que pegasse aqui, por favor, o meu paletó. Bem, meus amigos, vamos agora à quinta etapa do trabalho do diretor. É a preparação. É uma pausa para a meditação antes de iniciar os ensaios propriamente ditos. Neste momento, deverão ser efetuadas as últimas providências: correção de texto, distribuição das cópias, a organização dos horários de ensaio para evitar todos os "eu não posso", que isso é comum acontecer. A esta altura dos acontecimentos, o diretor deverá ter uma ideia teórica do espetáculo e ter referência dos costumes e da época do texto. Deve saber o que pedir aos atores no primeiro ensaio
como ganhar a confiança do elenco e principalmente o entusiasmo do grupo. Bem, vamos deixar as outras etapas para nossos próximos programas, porque agora nós vamos assistir uma grande entrevista com o nosso mestre, diretor e professor de teatro da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, Paulo Dourado. Mas eu quero alertar vocês que tem um pouco de barulho na nossa entrevista, porque a entrevista foi feita no local onde ele e o elenco estão ensaiando a Paixão de Cristo. Solta o play, produção. Dando continuidade ao nosso programa, vamos falar sobre isso. Estamos falando sobre o trabalho do diretor, as etapas do trabalho do diretor. E conseguimos uma entrevista com o nosso grande mestre, o nosso grande diretor e professor, Paulo Dourado. Bem, como vocês estão vendo, nós temos aqui o nosso querido professor e diretor Paulo Dourado, professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, e aproveitei para pegar este homem para dar uma contribuição ao nosso pequeno programa. Paulo, é muito prazer, muito obrigado por você estar aqui. E nós estamos falando sobre o trabalho do diretor. E na Bahia nós temos grandes diretores e você é um deles. Você sabe disso. E eu queria saber de você, se você fizesse uma tese, uma síntese, aliás, desculpe, sobre a importância do trabalho do diretor na montagem teatral. O diretor é uma figura que chega tardia ao teatro. O teatro, a gente sabe, começa na Grécia. Teatro mesmo, pessoas gostam hoje de dizer que o teatro começou na China, na Índia, tudo fora, nada assim. Na Grécia, por volta do século VII a.C., em Atenas, em torno da região de Atenas, os gregos inventaram o palco e a plateia. É aí que começa a teatro. Antes de você ter uma plateia, um palco, público sentado, mais ou menos imóvel, diante de atores que se mostram, não é teatro. Antes era ritual, cortejo, carnaval, festa, algum outro tipo de evento. Mas esse evento não pode ser rigorosamente considerado teatro. Tanto que a palavra teatro significa exatamente esse local, a palavra teatro em grego, significa o local de onde você vê algo. Mas não apenas de onde você vê, no sentido de que é possível enxergar. O local de onde você observa algo acontecer e vê aquilo acontecer do início até o fim, com o objetivo de tirar alguma conclusão a respeito daquilo. Então, um futebol é o teatro, um estádio de futebol é o teatro, porque você senta para ver o jogo, você assiste o jogo inteiro do início ao fim e no fim você sabe quem ganhou o jogo. O objetivo é esse, não é simplesmente ver, uma pessoa vai passando na rua, eu olho e vejo ela passando. Não, não é isso, esse tipo de olhar casual, essa visão, essa visualização casual, ocasional. Não, o teatro é um lugar onde há uma visualização intencional. Uma plateia vai com a intenção única e exclusiva de ver, ou seja, de absorver através da percepção aquele espetáculo que vai acontecer e com o sentido de aprender, de se distrair, de se divertir, de ter cultura, de refletir sobre a vida, de compreender mais sobre as coisas da alma humana, das pessoas, das deficiências, dos problemas dos dramas e afins. Então esse é o teatro. O teatro começa na Grécia. O teatro, quando começou, era uma coisa de autores e atores. Não existia propriamente a figura de um diretor. Existia uma espécie de um diretor do coro, um corifeu, um coribante. Daí é que vem a palavra, inclusive, coreografia. O cara que coreografava, que tomava conta do coro. O patrocinador chamava-se Corega. Tinha um cara que, de alguma maneira, organizava. Mas, basicamente, eram os próprios autores que organizavam, e muitos deles, aqueles grandes autores, Éschilo, Sófocles, eles eram atores também. Então, eles eram um pouco de tudo. O teatro era um pouco assim. Ao longo do tempo, uma coisa veio mudando. Aí tem toda a história do teatro, que você, no seu programa você vai descer aí essa trama, destrinchar, não vai, que seria muito longo.
Mas chegamos no século XX com realismo. Quando nós chegamos no século XX com realismo, e aqui podemos eleger a figura de Stanislavski como diretor moderno, o primeiro grande diretor moderno. Algumas pessoas querem dizer que é André Antoine, o francês, matou Yves, meteu loucura, botou carne de verdade no palco. Os atores jogavam pedaços de carne um do outro, os atores, de modo que a carne respingasse na plateia, porque com isso gerava uma sensação de realidade. Isso do André Antoine não está ruim, não é um mau exemplo, porque é exatamente o que Stanislavski vai fazer. Vai fazer um espetáculo onde você tem uma sensação de realidade. Então, você sentado na plateia, você se sinta realmente dentro de uma situação. Realidade, muita gente não tem esse realismo, é fazer no teatro, no palco, uma coisa como se ela fosse na vida real, como esse francês André Antoine fez, botou carne de verdade, a carne mesmo foi no açougue, comprou um pedaço de carne de verdade, e os atores jogavam a carne de um para o outro, de modo que pingasse sangue na plateia, porque era isso que eu queria. Esse sangue significava. Outros botavam, faziam café, o cheiro do café dava uma sensação de como é isso? Isso não é realidade. Isso é uma realidade, digamos assim, menor, uma realidade material. O que Stanislavski queria era uma outra realidade. Realidade material não quer dizer nada. Ninguém vive, não é? Eu já vi, nós estamos aqui no ensaio da Paixão de Cristo. Nem só de pão vive o homem. Eu poderia dizer até, parafraseando, não é de pão que vive. Porque você pergunta a pessoa da pão, ela fica infeliz, ela fica angustiada, ela vai ficar com raiva, ela vai brigar. Porque pão, ela quer viver, ela quer sorrir, ela quer sentir, ela quer gozar, ela quer sofrer. É isso que é a vida. Pão é só um patamar muito inferior. Então, o diretor chega com essa função. O diretor chega com esse carinho. Ele é o cara que vai fazer com que o espetáculo não pareça o que ele é. Porque o espetáculo é feito bem. O que o ator faz, ele finge que é outra pessoa. Não faz de conta que ele é uma outra pessoa. É isso que o ator faz, como uma criança faz, é a coisa da criança. Né? E o diretor vem com essa função. Usar os atores com uma determinada luz, com uma determinada forma de entrar em cena, constrói estratégias para a percepção. Estratégias no espaço do corpo. Com a luz, com a música, com a roupa, com o cenário, com o figurino, com o texto. Então, de modo que quem está assistindo perca um pouco dessa sensação de irrealidade que é intrínseca no teatro, intrínseca ao teatro. Então o teatro é a gente sentado na plateia, está de homem ali adulto, fingindo que é outro, é uma coisa infantil e frágil. E o diretor, aí começa Stanislavski, que deu um processo realista, né? O grupo de Stanislavski, pouca gente sabe, chamava-se Teatro Popular de Arte de Moscou. Esse era o nome do grupo de Stanislavski, companhia de Stanislavski. Stanislavski e Danchenko, um ator, também diretor, também dramaturgo, que trabalhava. A gente aqui no Ocidente fala muito de Stanislavski, mas na Europa, aqui no Ocidente eu digo não, aqui no Brasil a gente fala só de Stanislavski. Na verdade, essa companhia era de Stanislavski e Danchenko. Eles dois trabalhavam juntos em pé de igualdade. Danchenko é um cara tão responsável pela grande revolução de Stanislavski como o próprio Stanislavski. E aí começa uma sucessão de diretores que são os responsáveis por digamos assim, pelo descaminho do teatro. E quando o diretor começa a perceber que o silêncio do ator tem um significado, quando ele percebe que até o realismo não havia pausa no teatro, ou havia somente a pausa de efeito, não a pausa, a famosa pausa psicológica. Isso praticamente não existia. Começa a existir com o realismo. Até o realismo, o texto era inverso. Então, a irrealidade era algo totalmente presente, pessoas que falam inverso.
Não tem realismo nenhum, é uma coisa totalmente fora do cotidiano. Então, a partir do realismo, os textos são em prosa, os silêncios acontecem, a movimentação dos atores começa a ser valorizada, a movimentação cênica, a cenografia, a iluminação, efeitos de cena, de luz, como parte da história. Você parar, aquele famoso um olhar vale, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, construir esse gesto também não é qualquer gesto. Você não pode chegar e fazer assim, esse gesto não vale palavra nenhuma. Ou vale uma só palavra. Isso é uma boa. Uma boa merda. Então, para você fazer um gesto que valha mais do que 1000 palavras, você tem que ser um ator, você tem que ter um treinamento, você tem que saber fazer esse gesto ser um texto, parte do texto. É isso que o realismo traz. E a partir do realismo, uma série de outros grandes nomes, que eu vou destacar somente 2 ou 3, que são Bertolt Brecht, Artaud e Grotowski. Brecht percebe, como Stanislavski já tinha percebido, que o teatro era uma força política. O teatro é uma coisa política, o teatro está ligado à cidade. Né? Política, a palavra política, vem de cidade. Polis, né? A palavra polis quer dizer cidade. Então, o teatro, os gregos, quando inventaram lá aquilo que eu falei, porque eles criam o teatro no centro da cidade. Então, todas as cidades do mundo têm um teatro no centro. Quer dizer, Salvador tem o Teatro Pastoral. O Rio Municipal, a igreja, a catedral, o teatro, os prédios públicos. É isso que faz com que a cidade seja cidade. O fórum, é isso que constitui uma cidade. Qualquer cidadezinha do interior tem isso. O centro cultural, o fórum, a igreja, a prefeitura, os prédios públicos e as casas dos moradores. Mas o que constitui a identidade, digamos assim, política da polis são esses prédios. E o teatro é um desses prédios. Foi isso que os gregos inventaram lá no século XVIII. Então Brecht entendeu isso. Ele disse, olha, o teatro só serve se ele for um tribunal. O teatro só serve se ele tiver discutindo coisas que estão ligadas à vida em sociedade, à vida humana, à vida das pessoas, à vida do coletivo, à vida das pessoas vivendo juntas, umas explorando as outras, o trabalho, o enriquecimento. Só serve se for assim. Então ele criou o teatro brechtiano que se volta contra o realismo como uma decisão política. Ele quer que o espectador pense e não se emocione. Se emocione menos e pense mais. É impossível alguém não se emocionar. É impossível alguém não se emocionar vendo uma coragem, vendo várias cenas das peças de Brecht lindas, clássicas. Você se emociona. O que Brecht queria era que o teatro não fosse só a emoção, que era o que o Stanislavski buscava. Um teatro que o espectador se sentisse dentro do palco, se sentisse parte da história. O Brecht não quer isso. O Brecht quer que o espectador assista uma história que não é com ele, mas que tem tudo a ver com ele. Está sendo apresentado ali para provocar. Depois, ao lado do Brecht, tem o nosso bom e velho Artaud, que é muito querido pelas pessoas. As pessoas não sabem, Artaud nunca dirigiu uma peça na vida. Pode parecer pedante eu dizer isso, eu, um diretorzinho de uma cidadezinha do terceiro mundo, dizer isso. Mas Artaud não era um diretor. A pessoa que dirigiu uma peça pode ser um diretor. E pelo amor de Deus. Um poeta que só escreveu um poema não é um poeta, um cineasta que só fez um filme não é um cineasta, um compositor que só fez um filme. É alguém que, por diletantismo, por esporte, um dia cometeu aquela obra por um quadro, e você já pintou um quadro, você não é pintor, porque você pintou um quadro. Então Artaud não é um diretor. Mas Artaud foi alguém que teve e tem uma grande influência no teatro, porque ele fez uma série de reflexões que ele nunca praticou, que ele não fez, ele era meio louco, então ele nunca conseguiu, na verdade, sair daquele mundo dele de loucura e fazer um espetáculo. Fazer um espetáculo é uma loucura também, não quero dizer que é uma loucura, é um gesto de loucura, mas é uma loucura metódica, sistemática, mecânica, uma loucura, digamos, química, engenharia, uma loucura como fazer um prédio, você tem que ter... Aí eu vou lhe pedir para lhe interromper, para lhe dizer o seguinte, o que você está falando é justamente que eu estou aqui para não lhe perguntar, mas para não lhe dizer. Essa loucura que é a elaboração do espetáculo teatral, está tudo na cabeça do diretor. Não só, porque o diretor trabalha com as pessoas. Como eu sempre digo, um escritor escreve. Os
instrumento do escritor é a palavra, a letra, o teclado, que ele escreve. Então, o teclado escreve. O escritor não escreve A e sai B. Ele bota A, sai A. Se ele escreve água, sai água. Ele não escreve água e lá sai fogo. O pintor pega um pincel, mete na tinta verde, pinta lá, sai verde. Ele não mete o pincel na tinta verde, pinta lá, sai cor de rosa. Isso acontece. O músico pega o seu violino, toca o seu piano, toca dó, é dó. Dó, é, mi, fá, dó, é, mi, é normal. O diretor, a tinta do diretor é gente. A palavra do diretor é gente. O violino do diretor é gente, é o ator. O instrumento do diretor é vivo. É o ator, é o cenógrafo, é o iluminador, todos vivos, com vontade própria. Então o diretor é o cara que tenta escrever uma folha de texto com palavras vivas, que têm vontade própria, que não fazem tudo. Às vezes você escreve água, sai fogo. E às vezes o fato de que sai fogo é melhor do que se tivesse saído água. Aí é que está o tempero da brincadeira. Às vezes é até melhor quando você tenta fazer uma coisa, aquilo dá errado e pelas artes de um ator, de alguns atores ou de algo que eles talvez também nem saibam, aquilo se transforma em uma outra coisa e às vezes é muito melhor do que aquilo que você pensava inicialmente. Então o diretor é esse cara que tenta construir um espetáculo, vê um espetáculo na cabeça dele e tenta mexer com as outras pessoas para que elas realizem aquilo que está na cabeça dele. Só que é muito complexo. Então você vai, eu estou aqui de cabelo branco, 60, já fiz 60 anos, já faço isso aqui, já faço isso há 42 anos, eu já fui profissional, 42 anos. Então, claro, você vai aprendendo coisas. O teatro, uma pessoa que faz teatro há 10 anos, não sabe nada, não tem a menor noção do que é teatro. Você começa a ter uma ligeira noção depois de 10 anos. Se você fizer teatro todo dia, depois de 10 anos você começa. Depois de 15, 20 anos, aí você começa a entender coisas. Depois de 30 anos você tem um certo controle, um certo controle. Então o diretor lida com tudo isso num ambiente pouco profissional como é a Bahia, não tem mercado. Tem os governos horrorosos que fazem as políticas culturais horrorosas. Quando nós éramos jovens, o teatro era de terça a domingo. Hoje o teatro é sábado e domingo. Às vezes só sábado, às vezes só domingo. Então o teatro encolheu. E eu que faço aqui, nós estamos no Ensaio da Paixão de Cristo, e faço alguns espetáculos assim grandes na rua, em área pública, na concha acústica, em espaços públicos, espaços a céu aberto, que mobilizam às vezes 10 mil pessoas na plateia. Eu vejo que o público gosta de teatro. Quando a gente consegue construir uma cena que tenha um realismo, que consegue acontecer de alguma maneira, o público gosta. Não existe isso de que o público não gosta de teatro, o público gosta de televisão. Isso é uma grande bobagem. Mas faltam políticas, faltam estímulos, falta pessoal, falta profissionais, falta formação, falta uma estrutura que só pode ser de governo. Na Itália é feita pelo governo, na Alemanha é feita pelo governo, na Dinamarca, na Inglaterra, nos países onde há teatro, uma cultura teatral. Essa cultura é financiada é considerada patrimônio, porque o teatro faz as pessoas verem o mundo de uma outra maneira. O teatro faz as pessoas perceberem a realidade de uma outra forma. O teatro faz, o teatro pode fazer com muito mais eficácia do que a televisão, muito mais eficácia do que o cinema, que são as formas teatrais. Né? Você pensa personagem, ator, história, teatro, cinema, televisão. Personagens fingindo, atores fingindo que outra pessoa para contar uma história. Teatro, cinema, televisão e os audiovisuais, telefone, tablet, tudo agora o audiovisual está viajando em tudo. Tudo isso é uma família. O teatro é uma família, com o cinema e com a televisão. Só que o teatro é ao vivo. Mas o teatro como instituição política, o teatro como algo regional, o teatro é ali ao vivo. Você está diante das pessoas, essa coisa do ator, do Brecht, do teatro político, o ator do teatro sagrado, o teatro como uma celebração sagrada, do sagrado, dos aspectos sagrados da vida. Que
mentalidade que é herdada por Grotowski, que Arthur não fez nada. Quem fez o teatro arthuriano foi Grotowski. Quem fez o teatro no palco. Ele da o Grotowski fez 5. Fez mais do que 5, então. Só fez 5. Mas fez 5 peças que mudaram a história do teatro. E ao fazer isso, ele fez um teatro sagrado, um teatro que está ligado a forças, digamos assim, que não são as forças do cotidiano, não são as coisas da vidazinha, da vida pobre, da vida, assim, da vida utilitária, você trabalha para ganhar dinheiro, se você está gostando do seu trabalho, você não importa, você não importa. E nem se pergunta isso. O senhor trabalhou, como foi o seu trabalho? Foi feliz? Pensa nisso, está aqui na loja vendendo sapato. Isso é feliz, é infeliz? Ele vendeu o sapato dele, ele ganhou a comissão, no fim ele vai ganhar um dinheirinho mais. Esse dinheirinho vai fazer ele feliz. Mas o dia dele, se o sapato da mulher ou do homem que ele vendeu, não faz ele feliz, ele não é feliz. Então, isso é uma dessacralização da vida. A vida é uma coisa assim, sagrada, delicada, cheio de nuances. Então o teatro tem essa. E o diretor, para resumir, é o guardião de todos. É alguém que precisa fazer esse universo, como dizia o nosso mestre Peter Drucker, depois de famoso, esse universo todo invisível, ele precisa fazer ficar visível ao mundo. Senão, no palco é um monte de balacas, pessoas velhas, velha infância, como diz Carlos Brau, nossa velha vivendo ali, gaiado, fazendo gatinho, fazendo palhaçada. Para não ser isso, é preciso que tudo aquilo ali haja um sentido latente, complexo, organizado, estruturado, encenado, como você diz, construído na encenação, para que esse sentido se torne visível ao mundo. Aí a atividade do teatro não é mais um bocado de pessoas simplesmente se exibindo por se exibir, querendo conquistar namorado, sexo, ou querendo simplesmente ganhar dinheiro, ou fazer as pessoas virem se ver. Mas são pessoas que estão tentando aqui fazer um projeto cultural e tentando construir com gestos, ações, no palco vazio, na plataforma de madeira, geralmente, um negócio aqui, as pessoas se movimentam e aquilo tem uma história, cria um sentido, traz uma mensagem, traz uma diversão, traz uma alegria, uma emoção e toca o coração das pessoas. E as pessoas podem, a partir daquilo, ter um outro olhar seu, sua rua, da sua cidade. Porque o teatro tem essa qualidade, que ele é algo regional, ele é algo político, ele é da polis, ele é dali da cidade. Não é Meryl Streep que vem maravilhosa, Jack Nicholson, Marlon Brando, ou Fernando Montenegro, ou Paulo Tran, ou Antônio Fagundes. Não é uma pessoa que vem pela televisão. Não, é aqui, é Jackson Costa, é Carlos Betão, é Márcio Bernardes, são as pessoas, Romário, somos nós que estamos aqui. São as pessoas daqui, nós estamos aqui, nós somos daqui. Nós somos os artistas, somos esses malucos, somos nos dedicar a esse negócio, dessa fantasia, de viver disso, de transformar isso em algo visível, algo que as pessoas vejam. Tem arte, isso aí não é uma coisa, não é uma bobagem, não é uma porcaria. O diretor é o guardião, mas o diretor também pode ser o cara que faz com que isso perca o caminho, que é o que nós temos feito, encenações mirabolantes, estrambólicas, estranhas, que afastam o público, afastaram o público. Então, não é só o governo que é responsável por políticas erradas. Os artistas de teatro tomaram um caminho do egocentrismo, do experimentalismo estéreo, de fazer um negócio maluco, sem pé na cabeça. Eu não ligo para o que. Imagina se você vai num restaurante e meu amigo me deu uma feijoada e o cara traz uma pizza. E não, mas eu quero uma feijoada. Eu te ligo para que você pensa nisso. Eu quero fazer uma pizza. É assim que as pessoas de teatro pensam. Elas pensam que elas podem dizer, eu não ligo para o que público. Se elas não ligam, o teatro dela vai ficar vazio. É isso que está acontecendo. Então, eu sou um diretor que não pensa assim. Por isso eu estou aqui fazendo bastante tempo. Eu sei que eu não sou cristão, eu não sou religioso. Para mim, Cristo, eu digo isso, Cristo e Batman é a mesma coisa. Personagem.
Antônio Conselheiro, o Édipo, personagem, o Hamlet, o Cristo, toda a minha vida. São personagens, eu sou ateu. A minha religião é isso aqui, é o teatro. O meu simbólico, meu transcender, é essa, poder criar espetáculos, fazer coisas que as pessoas veem que esse espetáculo é diálogo. Por isso eu quero fazer um espetáculo que as pessoas queiram ver, reconheçam que aquilo tem importância, reconheçam que aquilo tem algum sentido para a vida deles. Por isso eu faço a parte dela. Mas nem sempre é o caminho da pessoa do teatro. E os diretores têm uma grande responsabilidade. Porque o guardião de tudo isso, cabeça, cara que é responsável pela capacidade que o espetáculo tem de se comunicar com a plateia, de fazer sentido, portanto, é o diretor. Então, se o diretor aceita que os atores fiquem fazendo o espetáculo, gritando, jogando pelo chão, alguma coisa psicanalítica ou estranhólica, mas Samuel Beckett, primeiro é estranho, uma peça de Samuel Beckett, Esperando Godot, já é uma peça mais estranha, em cima de uma mesa, o cara se entortando todo. E aí a peça que Samuel Beckett escreveu não tem nada com mesa, não tem nada com nada disso. O diretor, viajante, e achou que aquilo podia ser uma coisa genial. Genial para ele. Para quem está assistindo, não tem sentido nenhum, é um negócio sem pé nem cabeça. Porque a peça Esperando Godot não tem nada a ver com mesa. São pessoas que estão esperando uma pessoa que não vem, que é Deus, enfim, que é o sentido da vida, que não tem a vida, não tem sentido nenhum, Deus não existe, nada disso, para você é maluquice. Mas muita gente vive a vida esperando esses sinais do mundo, sinais da existência, do destino, para que a sua vida tenha sentido. E a vida não tem sentido. O Samuel Beckett escreveu a peça para isso. Se o diretor não reconhece isso, vai fazer uma peça. Deixa a pobre do Samuel Beckett lá quieto, a peça dele, sobre a vida, sobre o destino, é outra coisa. Então, o diretor é muito, como é que eu posso dizer, hoje, ele é muito capaz ele é uma figura que faz a diferença, pro bem e pro mal. Ele é o guardião do diálogo, do verdadeiro diálogo, no sentido do diálogo, que é uma das invenções do teatro, o diálogo entre palco e plateia. Tem que ter, porque palco e plateia é uma coisa assim. É isso que o diretor não existe palco sem plateia, não existe plateia sem palco, e não existe ator sem personagem, e não existe plateia, quer dizer, cadeiras sem público. Se as cadeiras estão sem público, aquilo não é teatro. Só é teatro se tiver um ator, um personagem, história, uma banda de público. É isso tudo junto, amarrado, uma coisa na outra, tudo uma coisa só, que é o teatro. E o diretor é o guardião, responsável para que tudo isso funcione. Bem, gente, no nosso programa de hoje, vamos falar sobre isso. Tivemos a presença do nosso grande mestre, Paulo Dourado. Paulo, muito obrigado. Parabéns. E eu gostaria que você deixasse sua mensagem para quem quer seguir a carreira artística. Desista. Enquanto é tempo. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso querido mestre, o professor Paulo Dourado, e dizer que a sua entrevista me remeteu a tempos passados, quando a gente tinha aula com você na escola de teatro. Ficamos muito felizes e não tenho como expressar a minha gratidão. Mas, dando continuidade ao nosso programa, agora vamos à nossa promoção para ganhar este smartphone. Ele contém 3 chips, TV digital e outros recursos que todo mundo conhece de um smartphone. Mas para você ganhar o smartphone, é preciso que você responda a seguinte pergunta: qual o nome do primeiro teatro fundado na Bahia? Qual o nome do primeiro teatro fundado na Bahia? No 10º programa será sorteado esse smartphone e nós já temos aqui 2 pistas. A primeira pista foi: o teatro fica na Cidade Alta. A segunda pista foi: o teatro foi destruído por um incêndio. E hoje daremos nossa terceira pista.
O teatro tinha o nome de santo. Então, se você sabe a resposta, escreva para esses e-mails que estão passando por aqui embaixo, ó, rnb45@uol.com.br ou espaçoculturalbina@hotmail.com. Lembrando que espaço cultural, espaço é sem a cedilha, certo? E também quem quiser ver o seu trabalho divulgado aqui pelo nosso programa na internet, é só entrar em contato com a nossa produção e vir participar para divulgar o espetáculo, o show de música, o trabalho artístico que você estiver fazendo. Entre em contato com a nossa produção pelo fone, hoje fone Zap, né? 981811740. 981811740. A próxima videoaula teremos uma entrevista maravilhosa também com a nossa diretora e professora Hebe Alves, diretamente da Escola de Teatro da UFMA, certo? Conto com você no na nossa próxima videoaula. Eu sou Romário Machado, um beijo a todos e até o nosso próximo programa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso?